espécie de meditação, né? É uma meditação em movimento, mas são exercícios mesmo, movimentos que coordenam a respiração e vão ativando e liberando bloqueios energéticos. Porque nós ficamos com qualidade deturpada e a gente expressa isso porque a gente tá... É como se a gente estivesse retendo bloqueios energéticos. Quando a energia não flui, aquilo vai ficando acumulado. E aí isso vai deixando a mente viciada. Então, esse processo de purificação, ele vai acontecendo à medida que a gente vai desenvolvendo mesmo o sistema nervoso, né? E assim, vou entrar num tópico polêmico que é sobre cristianismo. Tem como associar essa medicina tibetana, o Lojong, com os ensinamentos de Jesus sobre cura, compaixão e esses princípios, no caso? Eu acho muito assim, eu viajei muito já na minha vida, né? Então eu já entrei desde mesquita, a templo, a igreja, né? Sinagoga, já fui Mentira, você foi qual sinagoga? em Israel. De Israel? Aham. Caraca, como é que é lá, velho? Nossa, surreal, é lindo. É lindo. Dá uma vibe meio satânica. E teve gente que morreu lá, é brincadeira, velho. E não foi no gás, não. Tô só... E assim, a minha visão, né? E aí eu coloco isso no lugar de espiritualidade, né? Eu acredito que a gente tá falando, tá todo mundo falando de um pedaço da mesma coisa, de um pedaço diferente da mesma coisa, tá? Eu acredito verdadeiramente nisso. Então, quando a gente olha para os ensinamentos de Buda, é verdade, amor e compaixão. Quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus, de verdade, é bondade, amor e compaixão. Então, assim, eu acredito que nós estamos falando de pedaços diferentes da mesma coisa. Então, eu acredito que tudo se encaixa. Caraca, foda. E assim, um cristão, ele pode praticar o Lojong e essa medicina sem conflitar com a fé? Claro que pode, eu vou na missa todo domingo. Destrincha. Pra gente ter o corte completo. Não, é porque isso que eu acabei de falar, eu acredito realmente nisso. Eu acho que a gente tá falando de pedaços diferentes da mesma coisa. A nossa mente é muito limitada para poder compreender algo tão magnífico, né? O que é Deus, o que é a vida, futuro, passado, presente. Eu não sei se a gente tem acesso a toda a informação, por mais que hoje em dia a informação... Ok, mas a gente não tem acesso a toda a informação. Não tem nem tempo né? de vida pra isso, né? Nem capacidade. Sim, então assim, Assimilação. por isso que eu acredito que o caminho é sempre pra dentro. Porque quando a gente acessa, né, tem até uma sabedoria, a gente fala muito sobre a diferença de conhecimento e sabedoria numa formação de professores de Lojong, por exemplo, né? Qual que é a diferença do conhecimento para a sabedoria? O conhecimento é aquilo que a gente recebe de fora. Eu venho aqui, eu falo sobre o Lojong, eu falo sobre espiritualidade, eu falo um pouquinho sobre análise corporal, e vocês vão entender algo que eu tô transmitindo para vocês. O que é sabedoria? É quando alguma coisa que, né, você ouviu, ou algum gatilho, que você realiza, é como se fosse assim, nossa, caiu aquela ficha? Isso é a sabedoria. A sabedoria é aquela realização daquilo que está sendo dito ou daquilo que você captou de alguma maneira. Então, eu acredito que o que a gente tem hoje de acesso, de informação referente às religiões e ao que, né, foi compartilhado, é um conhecimento. E a gente precisa hoje buscar sabedoria por trás daquele conhecimento. Porque é só nessa realização interna de você perceber que, poxa, isso faz sentido, quando você sente aquele quentinho no coração de que, nossa, realmente isso daqui vem de encontro com a minha verdade, vem de encontro com aquilo que eu acredito. E a gente sabe quando isso acontece, né? Aquela famosa caída de ficha. Então, eu acredito que a gente vai muito para esse lugar, né? A religião, ela tem um braço do conhecimento. Só que a gente precisa estar muito bem disposto para poder realizar Perfeito. a sabedoria. Teve um comentário aqui do internauta que, olha aqui, seu burro, sinagoga é periferia de Israel, tá confundindo com o Coliseu. Bênção de Deus! Sinagoga é uma mesquita, onde líderes religiosos se reúnem
para fazer seus cultos, ou muçulmano, ou judeu, não é coliseu, ou não é periferia, não, pelo amor de Deus. Ô, velho, isso aqui eu vou até censurar esse comentário aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é o suco cúmulo. do É o suco do entretenimento. É. Aí, ó, produção, já faz um corte isso aí, por favor. Aí, ó, tem uma pergunta, pegando esse tópico sobre religião e Lujong, do Mas eu acho que eu não... Verônica. Eu tenho uma pergunta para a Raíssa. O Lujong tem relação com religião? Então, o Lujong nasceu no Tibete. Uhum. E o Tibete, ele é majoritariamente, ou sei lá, quase que 100% budismo tibetano, hoje, tá? Só que o Lujong tem 8.000 anos de tradição. E o budismo tem o quê? 5? Então, ela vem de muito antes disso. Vem do Bon, que é uma religião ainda mais primitiva, enfim, gente, é tipo assim... É um universo gigantesco, tá? Não significa que algo que nasceu em um meio em que existe essa religiosidade, que aquilo precisa, de fato, você carregar aquela filosofia. Pensa o seguinte, por que eles criaram o Lujong? Eles criaram o Lujong para melhorar e manter a saúde dos mestres que iam ficar retirados nas montanhas dos Himalaias, tá bom? Eles ficavam 3 meses na caverna, com acesso a pouca alimentação, tipo uma farinha de cevada e água, só. 18 horas de meditação e práticas espirituais. Eles começaram a observar a natureza e pensaram assim, com o que a gente sabe da mente humana e com o que a gente vê na natureza, a gente precisa combinar essas coisas e criar uma prática para que o nosso corpo fique saudável. O Lujong vem desse lugar, tá? A partir disso, quando essa informação vem para os monastérios e para os mosteiros, a medicina lá, ela é ensinada junto com a astrologia e junto com as práticas e filosofias da religião mesmo, porque é dentro dos monastérios que eles estudam. Só que quando eles começam a ver que aquilo está levando benefícios para a saúde física das pessoas, além dos monges, aquilo dissocia da prática religiosa e vem para uma prática médica. Então, hoje em dia, respondendo a pergunta agora de uma maneira clara, não tem nada a ver. Você não precisa ser budista, não precisa, acreditar em nada. Se você fizer a prática, você está fazendo o movimento que está ativando a energia no seu corpo. Então, o que você realmente precisa é de estar presente, com presença e respiração. Mesmo que você não saiba nada. Quando eu conheci o Lujong, eu não sabia nada. Eu só sabia que aquilo estava me fazendo muito bem. Então, eu queria um pouquinho mais daquilo. Aí, só depois de, talvez, sei lá, 1 ano, que eu fui estudar o Lujong e entender o que aquilo estava fazendo no meu corpo. Mas o meu primeiro contato foi tão forte, foi tão verdadeiro, foi uma realização tão grande de que aquilo era o caminho certo mesmo, sem eu conhecer aquilo, que não fazia sentido não fazer. E você teve alguma experiência espiritual nesse processo? Alguma experiência sobrenatural que deu aquele momento de eureka na sua mente? Muitos. Pô, conta pra nós, eu quero Muitos. saber. Bom, o mais forte, assim, foi antes de conhecer o Lujong, mas foi o que me levou pro Lujong, na época eu morava na Austrália, estava em uma viagem pela Ásia com 2 amigas, e a gente, estava indo... A gente estava na Ásia viajando pra praia, lugares paradisíacos, era isso que a gente queria, a gente não estava procurando espiritualidade na nossa viagem. Mas em um dos dias lá, o roteiro estava um dia estava meio nublado e a gente decidiu ir num templo que fica no alto de um morro, assim, uma montanha bem linda, inclusive. E chama The Big Buddha, na cidade de Phuket. Quem quiser pesquisar, é bem lindo. É tipo um Cristo Redentor, assim, no alto de um morro, um lugar lindo e praia, natureza pra caramba, coisa linda. E esse templo, ele estava sendo construído. Quando a gente chegou lá em cima... Dentro do templo tinham os monges cantando mantras. E fora do templo ele estava em construção. A gente podia, inclusive, comprar as pedras. Os turistas eram uma atração turística, assim, que a gente podia comprar as pedras para a construção, como se fosse uma doação ali para poder fazer a construção do templo. E quando eu entrei no templo, estava todo mundo sentado. Os monges estavam entoando os mantras. Eu sentei. Estava todo mundo sentado, eu sentei. Estava todo mundo de olho fechado, eu fechei.
E aí, daqui a pouco, minha amiga tá me cutucando. Vambora, vambora. Eu falei assim, "A gente acabou de chegar. Chegamos agora." Ela, Raiz, tem 50 minutos que você tá sentada. Aí eu, como assim? Tem 5 segundos que eu sentei. Então, essa foi a sensação que eu tive, de que eu não vi o tempo passar. Mas internamente, eu não gosto muito de explicar o que eu senti, porque foi a minha experiência e vai ser impossível. Mas esse é o momento. Esse é o momento. Por gentileza. Mas foi um Eu quero saber. um amor, uma paz, uma completude. Assim, que é literalmente isso. Eu nem tento descrever, porque eu sei que eu não vou conseguir nem chegar perto. Mas foi o que me fez, né, ir buscar mais disso. E aí, a grande chave, né, isso fez assim na minha vida. Porque depois daquele templo, todos os dias a gente chegava na praia, a primeira coisa que eu tentava fazer era meditar. Então, eu sentava, ficava fechando, né, fechava os olhos. Só que eu não tinha esse hábito, isso não era comum pra mim. Minha mente Entendi. era muito agitada, eu era uma pessoa que falava até embolado, de tanto que eu falava com pressa, né? Então, assim, eu fui mudando o meu jeito de dirigir. Tudo mudou depois que eu comecei a fazer a prática. Só que, naquele momento, eu não entendia por que que eu me conectei com aquilo. Eu não entendia por que que aquilo era o caminho. Mas eu liguei pra uma amiga e ela falou assim, Raíssa, você tá me contando uma experiência, um chamado espiritual, você tem que buscar isso. E como eu trabalhava na Austrália na época, eu trabalhava numa ótica na Austrália. E aí essa minha amiga falou assim, você tem que vir pra cá, você tem que ir pro retiro que eu vou. Isso era mais ou menos meados de agosto e o retiro era final de setembro. Aí eu falei assim, amiga, eu tô na Tailândia, eu moro na Austrália. Onde que é esse retiro? Aí ela, é no Brasil? Ela, não, é em Barcelona. E no meu coração eu só tinha certeza que eu tinha que estar em Barcelona. Eu falei, gente, mas não faz o menor sentido geográfico. Não, não faz. Mas tem coisa na vida que não precisa fazer sentido. Nem financeiro, nem geográfico. Mas se fizer sentido pro seu coração, e foi isso que eu fiz. Eu fui com pit stop em Israel, inclusive. Caramba. Porque eu tava muito nessa vibe, assim, né? Poxa, eu encontrei alguma coisa aqui na espiritualidade que não é aquilo que eu vim, né, da igreja. E agora? O que eu faço com tudo isso? Mandei um e-mail pro meu chefe, tem um e-mail até hoje guardado. Olha, chefe, eu não sei se você acredita nessas coisas de espiritualidade, não, mas eu comecei uma coisa aqui que eu não sei o que fazer com isso, eu preciso terminar. Eu preciso de mais 40 dias de férias. E a resposta dele, Raíssa, você é uma mulher adulta. Quem sou eu pra te falar o que você precisa fazer? Aí eu falei, tá bom. Nossa, legal. Eu volto dia 15 de outubro, então. Esse chefe aí, de que empresa? Vai mandar currículo amanhã, meu amigo. Tô precisando de 80 dias de férias, vem, DJ Acla. Me dá férias aí, meu filho. Vamos, DJ, me libera, meu filho. Ó, Eu não tá querendo o 14º, 15º, 16º pelo amor de Deus, não aguenta mais não. Mas, ô, velho, eu queria entrar no tópico com você, pegando esse gancho dessa sua experiência, principalmente, pô, do nada, Barcelona, velho, isso aí é muito bizarro. Mas, assim, tem um cara que na internet fala muito sobre essa questão, que é o Hélio Couto. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, Já ouvi ou falar, se você mas já não acompanho muito. viu as palestras. Ele fala muito sobre essa questão que a gente é uma matéria, somos partículas, e a gente, muitas das vezes, não sabe utilizar o fato da onda, que é o ambiente, que é o universo, que é todo esse mecanismo que a gente tem para conseguir coisas, conseguir cura, prosperidade, bons relacionamentos. A gente não consegue utilizar isso da melhor forma possível por conta, muitas das vezes, de ignorância. E ele fala que a gente tem que soltar várias vezes, que, eu quero realizar uma coisa. Isso é uma das muitas coisas que ele fala. Isso aqui eu tô resumindo o máximo que eu posso pra gente entrar nesse assunto. Uhum. Mas ele fala muito nessa questão de soltar. Você deseja muito uma coisa. Por exemplo, eu quero muito ter um HRV. E eu vou... O que eu preciso fazer para ter esse HRV? Eu não tenho dinheiro, ganho, 3 mil por mês. Então eu vou pegar fotos do HRV, colocar no quarto. Eu vou vibrar essa frequência o tempo todo. Vou falar que eu sou feliz e grato porque eu tenho HRV. Como se tivesse realizado isso. Como se tivesse acontecido. A gente vê Jesus falando sobre isso. Se orardes e crerdes, que já aconteceu, assim será feito. Querendo ou não, está associado às duas coisas, né? Fé e lei da atração, né? Que tem o mesmo significado, mas com nomes diferentes. Então, como é que você vê essa questão dentro da espiritualidade, dentro do Lujong? Isso realmente funciona?
Eu já experienciei coisas parecidas. Quando eu fui pra Austrália, eu tinha visto aquele filme O Segredo, Uhum. e eu fiquei sim. frustrada com aquele filme. Real, assim, eu fiquei bolada porque eu não tinha o que pôr no meu quadro dos sonhos. Eu não sabia o que eu queria. Eu pensava assim, eu tinha 23 anos, sei lá, 20 e poucos anos. 5 anos aí. Hoje eu tenho 37. Uhum. Lujong, meu querido. Ah, É. acho que nós E estamos ralando demais no minério. Minério, não, Como é que é papo mesmo? reto. O nome da mineradora é Vale. Eu acho o Vale da Fênix. Ô, Lula, para de me escravizar, meu filho. Pelo amor de Deus, libera aí. e naquela época, eu fiquei frustrada real, porque eu não tinha o que colocar. Tipo, eu não tinha o desejo de ter um carro. Não. Naquela época, pra mim, não fazia tanto sentido. Não tinha uma vontade de ter uma casa. Você não tinha Naquele sonhos. momento, não tinha sonhos. E quando eu fui pra... E aí, assim, o que eu fiz? Bom, se eu não tenho nada, então eu vou pôr um alvo, porque eu quero encontrar o meu propósito. Que foi quando eu fui pra FIFA, trabalhei na FIFA, na Copa do Mundo, 2014. Mentira! Mentira! Legal. Trabalhei no COL, Bacana. na setor de transportes. Eu ficava no Quality Hotel, aqui em Belo Horizonte, organizando os carros, né? Aqueles carros que Uhum. iam pro Mineirão plotados, os motoristas, algumas Você escoltas. estava no dia do 7x1? Eu dei 2 ingressos pro meu pai e pra minha mãe, eles estavam dentro do campo. Levei e busquei eles dentro do ônibusinho da FIFA. Tava dentro do Mineirão. No estacionamento, né? Organizando os carros. Muita gente saiu antes, então foi, tipo, péssimo pra gente, porque Vai explicar. virou seu pai aquela é loucura. filho. Seu pai é filho. Caraca, mano. Mas, antes da FIFA, o que que era? Até esqueci o que eu tava falando. Você está falando que você estava organizando. Ah, tá, do quadro dos sonhos. Isso. Então, como eu não tinha, né, muitos sonhos, eu pus um alvo, eu desenhei um alvo e pus como se fosse, assim, eu quero encontrar o meu propósito, eu quero trabalhar com algo que faça o meu coração realmente vibrar. Uhum. E aí fui pra FIFA, da FIFA conheci uma amiga, essa amiga queria muito fazer um intercâmbio, eu já tinha feito o intercâmbio pra Inglaterra, ela também. Ela falou, vamos pra África do Sul? Falei, vamos pra África. Aí ela começou a olhar, não, tá muito ruim de visto e tal, eu mudei de ideia, eu vou pra Austrália. Aí quando eu fui olhar, o meu passaporte italiano me dava um visto de trabalho na Austrália, eu ia gastar $14 pra tirar o visto e as passagens. Aí eu peguei o dinheiro da FIFA, fui pra Austrália, e da Austrália fui fazer essa viagem na Ásia, que eu cheguei nesse templo, que eu fui parar no meu mestre. Então, assim, eu acredito, né, voltando na sua pergunta inicial de lei da atração e tudo mais, eu acredito que é o seguinte, a gente precisa soltar o como. O problema é que a gente quer com o quê, como, em quanto tempo. Então, assim, eu acredito que a gente consegue tudo, né? Tem até uma frase tibetana que o nosso cérebro, ele é uma árvore